Levanta-te, levante a cabeça. Começo a reflexão de hoje falando para você, levante a cabeça, levanta-te, fique de pé, porque você tem muita coisa a fazer na vida, você tem uma missão a cumprir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. Vou refletir com você o Evangelho de hoje, que diz assim: aconteceu num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em um dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. O Evangelho de hoje, ele é fantástico, né? Como eu costumo dizer, ele é espetacular. Jesus vai na sinagoga, apesar dos mestres da lei, viu? Apesar dos mestres da lei. Então, você que hoje acha como desculpa que não vai na igreja por causa dos mestres da lei de hoje, porque hoje também tem mestre da lei. Tem aqueles que interpretam a lei do jeito rigoroso, legalista e né? Tem aqueles que se parecem uma coisa, mas é outra. Que na igreja é de um jeito, fora é outra. Enfim, tem tudo isso. Em todas as áreas, em todas as funções na igreja. Mesmo assim, Jesus ia. Então, primeiro ponto de reflexão que eu faço é: se você não está indo na igreja por causa de alguém, toma vergonha na cara e volta. Não é por causa dos erros dos outros que você vai cometer erro também. Jesus teve sérios embates com os fariseus, mas ele ia na sinagoga, ele ia no templo, ele ia com a comunidade, ele ia com a igreja, ele orava, ele participava daquilo que era do seu povo, da sua religião, da sua nação. Então, se você parou de ir na igreja por causa do padre, por causa do coordenador, por causa de alguém que te decepcionou, toma vergonha na cara e volta, porque Jesus está mostrando que apesar dos erros das pessoas, nós temos que estar lá. Primeira reflexão que eu faço. E a segunda, que é para cada um, de maneira especial, aqueles que hoje estão de repente com a cabeça baixa, estão inclinados com o peso do fardo, com o peso de um erro, não sei qual que é o peso. Levanta-te. Havia um homem com a mão seca, ele tinha um defeito físico, e para a metodologia, aliás, para a mentalidade, para a cultura da época, todos aqueles que tinham um defeito físico era um castigo de Deus. Então eles eram impuros, por causa do pecado dele ou de alguém da família, seus antepassados, pai, mãe, avô, enfim. Então ele era considerado como um castigado. Ele era considerado um excluído, um impuro. E ele ficava sempre, provavelmente, encurvado, de cabeça baixa, como quem pede alguma coisa, talvez se esmolava. Aqui não deixa bem claro isso, mas diz que ele estava inclinado, agachado, abaixado, lá no canto. E Jesus vê ele. Jesus, ele te vê. Ele vê você como pessoa.
e vê a sua maior fragilidade, a sua maior dificuldade, a minha maior dificuldade, a minha maior fragilidade. E olha o que Jesus faz. As pessoas, os fariseus, começam a observar para ver se Jesus ia fazer alguma coisa no sábado. E se ia fazer cura no sábado. Porque o sábado, o descanso sabático, né, o Shabat, era a principal, entre as principal lei deles. E eles viviam isso eles tinham até o número de passos que eles podiam dar naquele dia. E eles estavam observando se Jesus ia curar ou não. Mas Jesus não se preocupa com aquilo que é da multidão, ele se preocupa com cada pessoa da multidão. E aquela pessoa que mais precisava era aquele homem da mão seca. Ele não sabe se houve um acidente, se foi uma paralisia, se foi alguma doença em alguns dos nervos, não sabemos o que foi. Se foi uma deficiência de nascença, não sabemos. Só que aquilo impedia ele de viver. Naquela época era muito difícil. Jesus, primeira coisa, fala para ele assim, levanta-se. Quando Jesus fala levanta-se, não é só a cura, ele não quer curar só a mão, ele quer curar a pessoa como um todo. A pessoa ficar de pé por si só, dentro da sinagoga, era uma cura da sua dignidade como pessoa, como filho de Israel, como povo de Israel, como filhos de Deus. Muitos de nós ficamos abaixados por causa de alguma secura no coração, por causa de um pecado, por causa de um erro, e parece que somos excluídos, parece que se sente excluído, né? Jesus fala assim, não, levanta. Olha a primeira cura que ele faz, levanta. Depois ele fala, vem para o meio, porque ele via sempre para as beiradas, sempre para os cantos, sempre fora. Ele fala, não fique fora não, fique dentro. Faz ele se incluir, ele fazer parte daquele povo. Ele também é um filho de Deus, ele é um escolhido. Jesus traz ele para dentro. Jesus não quer curar só a mão, quer curar ele como um todo. E depois que ele está no meio, eu fico imaginando ele olhando para as pessoas assim, né? Ele nunca, jamais ele estaria... Primeiro não podia ficar em pé, ficar agachado. E lá no meio só os puros podiam entrar, ele era impuro. Jesus está fazendo assim, você é digno, você é puro, você tem dignidade. Você pode ficar no meio sim, porque você faz parte desse povo, você faz parte da história. Você não nasceu para ficar nos cantos nem abaixado. E depois, Jesus fala, agora estende a sua mão. E aí a cura física acontece. Ele é reintegrado. Ele pode agora participar do culto, porque quem tinha um defeito físico não podia participar do sacrifício, agora ele pode. Jesus restitui todo o ser dele. Restitui todo o ser. Aí tem todo o contexto, né, que os fariseus ficam com raiva, tá? Só que Jesus dá de ombro. Sabe como é que é dar de ombro? Assim, tô nem aí com vocês. Tô nem aí com vocês. Sabe, gente? Precisamos viver a vontade de Deus para a nossa vida. E aqueles que por acaso estão ao redor, que não querem viver aquilo que Jesus quer que eu viva, paciência. Jesus falou assim, paciência se vocês não entendem. Eu tenho que fazer a minha parte. Devolveu aquele homem, restituiu a dignidade, a sua identidade, restabeleceu ele como israelita, como povo de Deus. Ele agora pode fazer parte do culto, ele pode fazer parte agora do sacrifício, ele pode entrar no templo, cabeça erguida, de mão estendida, pode ofertar no altar. Ele pode agora ser povo de Deus. Se tem alguém me ouvindo, me vendo, que está nas beiradas, abaixado, cabeça baixa, escuta essa voz de Jesus falando para você, levanta, vem para o meio e estende a sua mão. Estende o seu coração, estende a tua vida, porque você tem um chamado, você tem uma missão, que não é para ficar sentado não, é para levantar essa cabeça e para agir. Senhor Jesus, chama-nos pelo nome, nos levanta, nos põe no meio
e ajuda-nos, Senhor, a ofertar a nossa vida, estender as mãos e ofertar a nossa vida, a nossa missão, para que seja feita a Tua vontade. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já se inscreveu? Então dá o joinha aí, dá o like, compartilha o vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve, aciona o sininho e compartilhe com outras pessoas, tá bom? Um abraço. Deus abençoe.